Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus. Louvamos o Teu nome por causa das Tuas misericórdias, pelo Teu grandioso amor. Louvamos o Teu nome porque Tu és santo, justo e bom, ó Deus. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que foi lida. Palavra esta que o Senhor revelou a nós, para a nossa edificação, ó Deus. Suplicamos que fales poderosamente ao nosso coração, que transformes a nossa vida e que saiamos daqui com a nossa vida transformada, dispostos a viver a nossa vida para o Teu reino e para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, quando se inicia aqui o capítulo 9, Lucas vai mostrar como Jesus envia os seus discípulos para que eles preguem o evangelho do reino. Os discípulos são enviados para que eles vá até as aldeias e eles preguem às pessoas que estão lá, que eles curem os enfermos, que eles expulsem os demônios. E Jesus faz algo para que eles pudessem ter sucesso naquilo que Jesus tinha determinado que eles fizessem. Jesus dá a eles poder e autoridade para que eles pudessem cumprir tudo aquilo que Jesus havia determinado. Os discípulos vão e eles têm uma campanha totalmente de sucesso. Eles vão e eles pregam às pessoas e as pessoas são transformadas pelo poder do evangelho. Porém, quando eles retornam, e o texto não diz quanto tempo demorou essa viagem deles, não diz se foram semanas, não diz se foram meses, não diz se eles passaram quase um ano longe de Cristo, o texto não vai nos dizer. O que o texto diz é que eles retornam relatando tudo aquilo que eles tinham feito. E à medida que vai avançando aqui a narrativa, Lucas vai mostrar que Jesus, ele percebe o cansaço dos seus discípulos e apóstolos e eles leva-os para outra cidade. E aqui o texto de Lucas, ele não nos diz isso. Mas este é um relato, e o único relato, que está nos 4 evangelhos. Quando você olha para o texto de Marcos, Marcos vai dizer que estando os discípulos cansados, Jesus os leva para uma outra cidade para que eles pudessem descansar. Só que algo acontece, porque ele levando-os para a cidade, as multidões descobrem que onde é que Jesus está com aqueles discípulos. E o que é interessante é que Jesus vai para uma cidade que não é de costume ele ir. Porque de costume era comum Jesus estar em Cafarnaum, em outras cidades por ali, mas Jesus vai para uma cidade chamada Betsaida. E é nessa cidade que a multidão encontra Jesus. E Jesus aqui ele vai mostrar aos seus discípulos algumas lições sobre o discipulado que ele tinha enviado os seus discípulos a fazer. Os seus discípulos foram pregar o evangelho, os seus discípulos foram e curaram enfermos, os seus discípulos foram e fizeram milagres, mas aqui eles vão perceber que tem coisas que somente Jesus pode fazer. Que apesar de todo o sucesso na nossa vida, nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor. O tema que poderíamos dar ao sermão nesta manhã é Jesus, o provedor divino. Jesus, o provedor divino. E em primeiro lugar, para nós percebermos que ele é esse provedor divino, nós conseguimos ver nos versículos 10 e 11 que esse provedor divino, ele nos acolhe em nossas necessidades. Observe o que diz o texto. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidades de cura. E o que Lucas usa aqui para como Jesus recebe os seus discípulos, ele está mostrando total hospitalidade de Jesus para com os seus 12. E Jesus percebe a necessidade deles, e aqui
Lucas vem fazendo essa diferenciação o tempo inteiro no seu evangelho, entre discípulos e multidão. Discípulos e multidão. Os discípulos de Jesus são aquelas pessoas que têm a convivência com Jesus ali muito perto. Jesus separou os 12 e aqui ele envia esses 12. Mas mais à frente, vamos ver que Jesus envia também outros 70. Então Jesus não tinha somente os 12 discípulos, que são chamados de apóstolos. Mas Jesus tem outros discípulos também que Jesus envia. Só que em todo momento da história que Lucas vai narrando para nós, Lucas mostra que sempre tem uma multidão acompanhando Jesus. E uma característica muito comum da multidão que acompanha Jesus é que, na sua boa parte, eles não têm compromisso com o Senhor. Eles estão ali porque eles querem receber as bênçãos de Cristo. Eles estão ali porque eles querem se beneficiar da presença de Cristo. Eles estão ali porque eles querem, a todo tempo, ver aquilo que Jesus fazia e desfrutar dos benefícios que é estar na presença do Senhor, mas sem um compromisso verdadeiro. E quando olhamos para o texto dos evangelhos, e se formos chegar mais à frente, é a mesma multidão que o tempo todo está procurando Jesus, que no final vai gritar, crucifica-o. É a mesma multidão que João, narrando esse texto, no outro dia que Jesus já tinha feito os milagres, eles voltam e Jesus diz para eles assim, vocês me procuram não porque vocês me amam, mas vocês me procuram porque eu saciei a fome de vocês. Vocês me procuram porque vocês querem os benefícios, não por amor. Mas ainda assim, algo interessante no texto, é o que diz no versículo 11, é que apesar da multidão descompromissada, a maior parte, Jesus acolhe essa multidão. Jesus os traz para perto de si. Ele tinha total direito de dizer, voltem outro dia, voltem para sua casa. Ou se esquivar da presença da multidão, mas o que Jesus faz é acolher a multidão que precisa. E do que eles precisavam? E qual a maneira como Jesus também acolhe essa multidão? O texto vai dizer que ele falava para eles a respeito do reino e socorria os que tinham necessidade de cura. Uma coisa que nós, como cristãos e igreja do Senhor, precisamos lembrar é, nós não estamos diante de um Deus que é alheio ao seu povo. Estamos diante de um Deus que nos socorre em nossas necessidades. Estamos diante de um Deus que nos momentos mais necessitados da nossa vida e que achamos que todos nos abandonaram, o Senhor está contigo. O Senhor acolhe o seu povo nos momentos de necessidade. O Senhor não é um Senhor que despreza, mas Ele é um Senhor que acolhe. Isso aqui mostra o caráter bondoso do nosso Senhor. O quanto Cristo, apesar do descomprometimento daquele povo, Ele acolhe aquele povo, mas não acolhe e os deixa confortados, mas Ele fala a respeito do reino. Ele ensina para aquelas pessoas a respeito do reino. A prioridade de Jesus aqui, então, é mostrar ou instruir aquelas pessoas de maneira espiritual, para que elas pudessem ser transformadas. E Lucas também destaca que Jesus cura os necessitados. Só que algo que é interessante para nós aqui é que tudo isso que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa que os discípulos foram enviados às cidades para fazer. Os discípulos estão de volta e eles vieram num percurso de discipulado, onde Jesus fazia os milagres e eles acompanhavam enquanto Jesus estava operando os milagres. Depois Jesus capacita os seus discípulos e envia-os para que eles façam o processo do discipulado. É assim também conosco. O Senhor, Ele vai transformando a nossa vida. Nós estamos na igreja aprendendo sobre as maravilhas do nosso Senhor e Ele nos envia ao mundo afora para que nós preguemos o evangelho do reino. Isso ocorre tanto na vida secular, para que você treine alguma pessoa para fazer algo em uma empresa, você coloca ela para ficar observando alguém que está trabalhando, depois você coloca ela para trabalhar enquanto você supervisiona e depois você envia ou deixa que ela faça o trabalho sozinho. Em Atos dos Apóstolos foi a mesma coisa que aconteceu. É quando o Espírito do Senhor desce, o Espírito Santo desce e aquilo o Espírito diz o quê? Que capacita aquelas pessoas que estavam ali com um propósito, para que eles sejam testemunhas de tudo aquilo que o Senhor falou.
Isso que Jesus está fazendo com eles é o processo do discipulado, mostrando para os seus discípulos como eles devem viver a sua vida. E Jesus vai mostrando então o seu caráter, onde ele mostra que ele é amoroso, onde ele mostra que ele é bondoso, onde ele mostra que ele é um Deus compassivo. E os seus discípulos começam a perceber diante de quem eles estão. Só que parece que os discípulos, apesar de tudo o que estava acontecendo, parece que falta um pouco de fé para eles. Essa é a impressão que muitas vezes nós temos. Porque os mesmos discípulos que viram Jesus fazer todos os milagres, os mesmos discípulos que foram enviados para fazer milagres, quando eles se veem diante de uma situação, eles esquecem que eles estão diante do Senhor Todo-Poderoso. Jesus aqui está revelando o seu caráter. Jesus está aqui revelando que ele é o Messias enviado para cuidar do seu povo. Jesus está revelando aqui que somente ele é quem pode cuidar daqueles que precisam. Muitas vezes nós queremos encontrar acolhimento em todas as coisas da vida. Tentamos procurar acolhimento ou satisfazer as nossas vontades no nosso emprego, muitas vezes na nossa família, muitas vezes em amizades. E o que Jesus está mostrando aqui é que as nossas maiores necessidades serão supridas somente no Senhor. É somente Ele quem pode suprir a necessidade do nosso coração. É somente Ele quem cuida do nosso coração para que nós sejamos transformados e sermos acolhidos para que o Evangelho do Senhor se revele em nós. É nesse acolhimento que o Senhor cuida das nossas necessidades, Ele prega o reino e Ele cura as enfermidades daquelas pessoas, que os seus eleitos, que tinham muitos no meio daqueles ali, é que eles são transformados e capacitados para viverem a sua vida eternamente para a glória do Senhor. Jesus, o provedor divino, nos acolhe em nossas necessidades, seja proclamando as verdades do reino, ou ministrando em nossas dores e enfermidades. E muitas vezes sofremos por enfermidades, luto, dores, muitas vezes nossas, às vezes dos nossos entes queridos. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que a sua graça para nós é suficiente. É somente Ele que pode cuidar do nosso coração e fazer com que o nosso coração não fraqueje. Na doxologia, no livro de Lucas, tem um texto que eu sempre gosto de citar, é que diz que é o próprio Cristo que não permite que os nossos pés tropecem a fim de nos apresentar santos e imaculados mediante a sua própria glória. É em meio ao sofrimento que o Senhor vai cuidando de nós, vai transformando o nosso coração, vai nos acolhendo e não deixa com que nós caiamos no meio do caminho. Nós estamos diante de um Deus que nos acolhe e garante com que nós sejamos acolhidos em nossa necessidade. Mas se Jesus, o provedor divino, ele nos acolhe em nossas necessidades, ele também mostra para nós que nós não somos autossuficientes. Ele mostra para nós a nossa incapacidade. Olha o que diz os versículos 12 a 14. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estão aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvos se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Jesus vai mostrando para aqueles seus discípulos que, apesar do poder e da autoridade, eles não eram autossuficientes. Jesus mostra para os discípulos que, em meio às situações da vida que nós não conseguimos resolver, Ele é quem pode resolver todas as coisas. Os discípulos experimentaram o poder e a autoridade do Senhor. Eles curaram, eles pregaram, eles expulsaram demônios. Só que agora eles estão diante de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, que daria uma média de 15 a 20 mil pessoas facilmente. Porque aquelas pessoas tinham muitos filhos.
E agora eles veem a necessidade, eles veem o sofrimento daquelas pessoas, porque ele olha aquela quantidade de gente, eles estão em um lugar deserto e não tem alimento para dar àquele povo. Então qual a instrução que os discípulos vão até Jesus e diz: Senhor, despede esse povo. Deixa que eles vão embora para que eles possam se hospedar. Parece que os discípulos não se lembram de como foi que Jesus enviou eles a fazer aquela missão. Lembra que Jesus dá algumas instruções que eles não poderiam levar certas coisas? Eles não poderiam levar 2 capas, eles não poderiam levar dinheiro, eles não poderiam levar pão, eles não poderiam levar alimento. Por quê? Porque eles precisavam aprender a depender totalmente do Senhor. Isso a gente vê aqui nos versículos de 1 a 6 do capítulo 9. Agora, em meio àquela circunstância, parece que eles esqueceram de que é Jesus quem pode suprir a necessidade do povo. Então eles vão até Jesus e assim, numa vontade de boa intenção, em dizer: Jesus, despede o povo. Esse povo vai sofrer, eles vão passar fome no deserto. E quando falamos em passar fome no deserto, ou sofrimento no deserto, nós lembramos também do povo de Israel passando no deserto. Eles saíram do Egito e eles estavam no deserto e eles estavam dizendo que eles estavam com saudade do Egito, porque lá eles tinham pão em abundância. Mas o Senhor proveu pão para eles no deserto, em abundância, de que eles não precisavam guardar. Aqui, Jesus vai mostrar que ele é maior do que Moisés. De que ele é o verdadeiro Messias enviado. De que ele é quem pode suprir toda a necessidade do seu povo. Então, os discípulos estão ali diante de Jesus e pedindo: Jesus, manda esse povo embora. E qual é a resposta de Jesus para eles? Dá vocês mesmos de comer a esse povo. Dá a este povo vocês, para que eles comam. E eles olham para aqueles povos e eles olham para Jesus e dizem assim: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Que os outros textos vão revelar que foi um garotinho que tinha levado aqueles 5 pães e 2 peixes para poder se alimentar. E eles olham para aqueles 5 pães e os 2 peixes, recursos extremamente limitados, eles não podiam fazer mais nada. E o texto grego, ele mostra algo interessante, porque quando olhamos para ele, é algo como se eles estivessem dizendo assim: nós não temos nem para nós mesmos, ou temos apenas para nós 5 pães e 2 peixes. Como poderia alimentar cerca de 20.000 pessoas? E o pessoal que faz o almoço aqui na igreja sabe que é difícil alimentar muita gente. É muito trabalho, é muita organização, precisa de muita mão de obra, e não chega nem perto de 20.000 pessoas. Eles olham para os recursos limitados e eles percebem que eles são totalmente incapazes de saciar a necessidade daquele povo. E assim é comigo e com você também. Nós somos totalmente incapazes em nossa vida diária de fazer todas as coisas que gostaríamos. Às vezes realizamos coisas que para nós são muito fáceis. Só que em outros momentos nos deparamos com coisas que nós percebemos que nós não conseguimos fazer. E às vezes é até mesmo dentro da igreja. E parece que o que Jesus fala para nós é: vai, faz você. Mostrando que nós não somos capazes de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mostra que somos totalmente incapazes. Mostra que nós não somos autossuficientes. Mostra que nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor. Nós não podemos fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. Eles dizem para Jesus: nós não temos, ou temos apenas aqui 5 pães e 2 peixes. Os nossos recursos são limitados, não há o que fazer. Só que é no momento em que para nós tudo parece que vai dar errado, parece que nada mais tem solução, é que nós nos deparamos diante com o Todo-Poderoso. Com Jesus, que nos dá a graça de fazermos tudo aquilo que nós podemos fazer. E só conseguimos fazer porque Ele nos capacita a fazer. Mas tem coisa que nós não conseguimos.
Tem coisas que mostram a nossa dependência de Deus. Tem momentos na nossa vida em que nós gostaríamos de acabar com algum sofrimento, acabar com as dores, acabar com o luto, com que nós não percamos mais nenhum ente querido e nós nos deparamos com essas coisas e paramos e falamos, eu não tenho como fazer. Quantas vezes no hospital com Milene a minha vontade era tirar a dor dela e colocar em mim, mas eu sou totalmente incapaz de fazer isso. E eu sei que você já se deparou em algum momento da sua vida com algo que você percebe que você não pode fazer. É Deus te mostrando que você depende totalmente dele. É Deus te mostrando que você não pode fazer todas as coisas que você quer sozinho. É Deus mostrando a nossa limitação humana. É Deus mostrando o que o pecado fez com o homem. Colocando o homem num nível que está totalmente abaixo daquilo que Deus planejou. Porém, o Senhor não nos deixa desamparados. Quando nós pensamos que nada mais vai dar certo. Quando lemos a história da Bíblia e do cristianismo e como a igreja foi sendo fundamentada desde o povo de Israel até o Novo Testamento, e do Novo Testamento até a história da igreja, e da história da igreja até o nosso tempo, nós percebemos que tudo parecia dar errado. Tudo parecia que estava indo por água abaixo. Mas Deus, com seus planos e propósitos perfeitos, Ele nos dá o seu Filho. Ele nos dá o seu Filho para cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Apocalipse, João vai escrever, revelado pelo Senhor, aquilo que Cristo garantiu para nós. Novo céu e nova terra. Onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não sofreremos mais, não haverá luto, não haverá morte, não haverá tristeza. Viveremos eternamente os propósitos do nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui, vivemos percebendo a nossa incapacidade em cumprir tudo aquilo que nós precisávamos fazer, em fazer tudo aquilo que nós desejávamos fazer. Porém, o texto nos mostra que Cristo é quem pode prover tudo aquilo que o ser humano precisa. Eles estavam diante de um deserto, assim como o povo de Israel estava. E Deus proveu maná para o povo. Aqui, Cristo vai prover o pão. Mas não somente o pão físico. Ele vai se apresentar como o pão da vida. O pão que pode dar alimento àquele povo, que eles viverão eternamente por causa dele. Se em primeiro lugar o texto nos mostra que Jesus, o provedor divino, ele sacia ou acolhe-nos em nossas necessidades, mas também ele revela a nossa incapacidade de fazermos o que nós queremos ou precisamos fazer. Em terceiro e último lugar, mostra que este provedor divino, ele supre de maneira abundante. Observe o que diz o texto, a partir do segundo ponto aqui do versículo 14. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestas. Cristo supre a necessidade daquele povo de maneira abundante. Porém, as lições do discipulado que Cristo vem dando para os seus apóstolos é muito interessante, porque os apóstolos foram e fizeram todo aquele trabalho, eles voltam e Cristo leva-os para descansar. Porém, quando a multidão chega, o Senhor acolhe a multidão e os discípulos ficam lá o dia todo. Chega o final da tarde, os discípulos não descansaram. Ele quer que o Senhor mande aquelas pessoas embora para que elas pudessem se hospedar e comer. Jesus diz, não. Dê alimento a eles. Eles percebem que eles não podem dar. E Jesus dá uma outra missão para eles. Assentar 20.000 pessoas em grupo de 50. 12 homens para organizar 20.000 pessoas em grupos de 50. Jesus vai
mostrando para os seus discípulos, e é lições que ele vai dando do discipulado para eles, que mesmo nos dias mais turbulentos e cansativos, eles precisam continuar trabalhando. Aqui mostra a diferença entre os discípulos verdadeiros de Cristo e a multidão que acompanha Jesus. Os discípulos, cansados, eles continuam trabalhando. A multidão, eles assentam-se, comem e vão embora. Nós, discípulos do Senhor, precisamos continuar trabalhando, mesmo quando os dias são difíceis e cansativos. Ele vai dizer aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. E a ideia aqui é assentar para comer. Essa é a ideia do texto. Façam com que se assentem em grupos de 50 para comer. Seguindo praticamente o padrão que foi feito também lá com Moisés, no deserto. Sim, separando o povo em diversos grupos para tratar das suas necessidades. E eles, mesmo tendo, entre aspas, esquecido diante de quem eles estavam, quando eles ouvem uma determinação de Jesus, por mais que humanamente não fizesse sentido algum, o texto não mostra um questionamento dos discípulos de Cristo. O texto mostra que eles prontamente fazem o que Jesus mandou. Jesus diz a eles, separe o povo em grupo de 50. E o texto diz, e eles atenderam, acomodando a todos. E em nossa vida, muitas vezes, quando as coisas não fazem sentido para nós, a nossa tendência é questionar. Questionar por que o Senhor quer que as coisas sejam feitas desse jeito. Por que o Senhor faz tal coisa? Por que o Senhor faz isso com um e não faz com o outro? Os discípulos, diante de Cristo, eles não questionam uma ordem do Senhor, por mais que eles não estivessem vendo nada. Eles viam apenas 5 pães e 2 peixes, mas eles prontamente atendem o mandato do Senhor. E este é o papel de um verdadeiro discípulo, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às tribulações e dificuldades da nossa vida, nós precisamos continuar trabalhando e atendendo aquilo que o Senhor requer de nós. E o texto vai dizer que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu e deu aos discípulos. Essa é a linguagem que nós vamos ver na ceia do Senhor. Tomou, partiu e distribuiu. Essa é a linguagem. Quando olhamos lá em Jesus com aquelas pessoas em Emaús, é isso que Jesus faz. Ele toma o pão, abençoa, parte. Na ceia, é exatamente isso que acontece. Jesus está mostrando para eles aqui, ou prenunciando também a sua ceia, a comunhão que as pessoas teriam com ele. Mas prenunciando também a ceia e o suprimento eterno que o seu povo terá eternamente na glória. Nas bodas do Cordeiro, onde cearemos com o nosso Senhor e partilharemos da sua ceia. O que Jesus está mostrando é que é Ele quem pode suprir a necessidade do seu povo, de que é Ele quem vai dar ao seu povo aquilo que eles precisam. O suprimento aqui não é apenas físico, é também espiritual. Jesus, Ele abençoa o seu povo, Ele supre as suas necessidades, e é Ele quem partilha com o seu povo a sua própria carne, para que eles tivessem vida, para que eles não fossem mais escravos, para que um dia eles estivessem ceando juntamente com eles. E aqui Jesus faz a mesma coisa, e o texto não diz como o milagre aconteceu. Na verdade, a maioria dos milagres não revela como ele aconteceu. Só diz que Jesus partiu, deu, e eles distribuíram, e sobrou. Não diz se o pão cresceu na mão de Jesus. Não diz se enquanto Jesus ia distribuindo, o pão ia se multiplicando. O autor não está interessado em explicar isso para nós. Ele está interessado em mostrar: este é o Messias enviado para suprir a necessidade do seu povo. Este Jesus é o Messias que foi prometido para que pudesse resgatar o seu povo dos seus pecados. Ele é quem supre as necessidades do seu povo. Ele é quem faz com que o seu povo seja saciado eternamente. Ele é o pão da vida que desceu do céu para que o seu povo pudesse se alimentar e nunca mais ter fome.
É em Cristo que encontramos todo o suprimento para a nossa vida. É em Cristo que nós nos alimentamos e não sentimos mais fome. Jesus, ele é o provedor divino, não somente para a sua vida física, mas para a sua vida espiritual. Somente Ele pode preencher o seu coração. Somente Ele pode transformar a sua vida. Somente Ele pode restaurar você de tudo aquilo que é acometido na sua vida. Ele se entregou em amor aos seus filhos. E Ele nos deixou uma lição. No dia em que foi traído, Jesus tomou o seu pão e disse: comei dele todos. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Jesus deu o seu corpo para que nós pudéssemos viver. E desfrutar aqui, mesmo que de maneira não simbólica, mas a ideia de não totalmente da maneira que seremos saciados eternamente por Ele. Mas aqui nós ansiamos o dia em que estaremos diante do nosso Senhor, ceando eternamente ao lado do nosso Pai, desfrutando da bendita graça do nosso Deus, desfrutando da presença do nosso Senhor todos os dias da eternidade. Quando ceamos, nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pecadores, carentes de salvação, caminhando a passos largos para o inferno, sem poder se salvar. Mas Ele proveu aquilo que nós não poderíamos prover. Ele deu o seu corpo em favor de nós. Ele saciou a justiça de Deus. Ele cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. Jesus saciou a fome daquele povo. Mas Jesus também nos saciou espiritualmente, nos dando a sua palavra, nos dando a sua graça, nos dando o seu corpo em favor de nós e derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E aquele povo não comeu pouco, não. O texto vai dizer que todos comeram e se fartaram. Mostra que eles estavam diante do Messias verdadeiro. Mostra que eles estavam diante do Jesus provedor, que supre não algumas das nossas necessidades, mas supre todas as nossas necessidades. Aquele povo se fartou naquele fim de tarde e ainda sobrou. O texto vai dizer que dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Cada um dos apóstolos recolheu um cesto. Cada um dos apóstolos continuou trabalhando mesmo depois que o povo se fartou. Quando nós estamos diante do Jesus provedor, precisamos lembrar disso. Que Ele nos acolhe, que Ele nos mostra a nossa incapacidade, que Ele nos supre de maneira abundante, mas que precisamos continuar trabalhando. A multidão comeu, se fartou e foi embora. Os discípulos, cansados, eles distribuíram para o povo, organizou o povo, recolheram os cestos. E o papel do discípulo do Senhor é isso. É esse o papel do discípulo do Senhor. É continuar trabalhando para o reino do Senhor. É gastar a nossa vida em serviço ao nosso Deus. É servir mais as pessoas, é servir mais ao reino e lembrar que nós servimos as pessoas e ao reino porque o Senhor já nos serviu de tudo que nós precisamos. O Salmo 23 nos lembra exatamente isso. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Tudo aquilo que você precisa para viver e tudo aquilo que você precisa para ser salvo, o Senhor já providenciou. Você não precisa mais fazer nada. Você não precisa mais fazer nada para ser salvo. O Senhor já providenciou tudo aquilo que você precisava. Então nós não podemos viver a nossa vida acomodados. Nós precisamos continuar trabalhando como discípulos e não como multidão. Percebam que as multidões sempre, lá no servo do centurião, na ressurreição do filho da viúva, aqui no capítulo 9
E mais para frente vocês vão ver que sempre eles estão perto de Jesus. Eles não têm a compreensão total de quem Jesus era. O seu povo tem compreensão de quem é Jesus. O seu povo sabe que é somente Ele que pode providenciar tudo aquilo que precisa. O seu povo sabe que é somente Ele que nos acolhe em nossas necessidades, que nos mostra que somos incapazes para nos mostrar que nós dependemos dEle, mas que nos supre abundantemente aqui na terra e por toda a eternidade. E garante que um dia nós estejamos ao lado dEle, santos e imaculados mediante a sua própria glória. Por isso, gaste a sua vida para o reino. Viva a sua vida desfrutando do pão vivo que desceu do céu, para que você pudesse ser saciado eternamente. Desfrute dos benefícios da salvação em Cristo Jesus e viva a sua vida para a glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pelas suas misericórdias. Te damos graças pelo teu Filho, que é o pão vivo que desceu do céu. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós suplicamos, ó Deus, que ensine-nos a viver a nossa vida para a tua glória. Que ensine-nos a desfrutar, Senhor, dos benefícios da salvação e viver a nossa vida para o teu reino. O Senhor já providenciou tudo aquilo que nós precisávamos. Nos momentos de dor e sofrimento, é o Senhor quem nos acolhe em nossas necessidades. Quando nós estamos pensando que somos alguma coisa, é o Senhor que mostra a nossa incapacidade. Mas é o Senhor que supre de maneira abundante tudo aquilo que nós precisamos. Nós não tínhamos nada para dar ao Senhor, mas o Senhor nos deu o teu Filho. E é isso que a tua palavra diz, que o Senhor mostra o teu amor para conosco em Cristo Jesus, que foi dado por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Não tínhamos nada para te oferecer e continuamos sem ter, Senhor. Mas te pedimos, tem misericórdia do teu povo. Ensina-nos, Deus, a viver como verdadeiros discípulos e não nos portarmos apenas como multidão que acompanha o Senhor. Que gastemos a nossa vida no teu serviço. Que apesar das dificuldades que enfrentemos, Senhor, que continuemos te servindo. Que apesar dos sofrimentos, das lutas, das tristezas, Senhor, que a nossa vida seja gasta para o teu reino, para propagar o evangelho àquelas pessoas que ainda precisam ouvir do Senhor. Porque o Senhor já nos deu, Deus, tudo o que nós precisávamos. Que então, Deus, em gratidão ao Senhor, vivamos a nossa vida confiando no provedor divino, que nos supre não só fisicamente, mas espiritualmente para toda a eternidade. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.